Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A aula número 2, sobre máquinas elétricas. Essa aula, ela será dividida em partes. Então, hoje nós veremos a parte 1. Vamos lá? Como seria viver sem eletricidade? Nós já discutimos isso nas aulas presenciais. A eletricidade, atualmente, ela é de extrema importância para o nosso bem-estar e para o desenvolvimento econômico do país. E também para o avanço das tecnologias. Nós utilizamos no nosso dia a dia diversos equipamentos que precisam de eletricidade, né? Computadores, o secador, o celular, né? Vocês conseguem se imaginar sem todos esses equipamentos? Seria bem complicado, né? Mesmo assim, mesmo com todo o avanço, mesmo com tudo isso, ainda existem milhões de pessoas que vivem em pobreza energética, pessoas que não têm acesso à eletricidade e pessoas que não possuem instalações de cozinhas de fonte de energia limpa, ou seja, essas fontes de energia que elas utilizam ainda poluem o meio ambiente. Como vocês podem observar aqui, ó, são grandes esses índices, até que aqui na América Latina os índices não são tão grandes, como na Índia, por exemplo, né? Que existem milhões de pessoas sem esse recurso. E por causa de toda essa importância da utilização da eletricidade atualmente, ela acabou se tornando um pré-requisito para o desenvolvimento humano. Porque nós sabemos que em diversos setores ela é fundamental. Imaginam só todas as empresas de setores econômicos sem a eletricidade, sem ter como ligar um computador, né? E todas essas questões. Até mesmo na produção agrícola, ela também acaba sendo fundamental. Para a educação, para a saúde, para tudo. Vocês conseguem imaginar aí os médicos fazendo cirurgia sem os equipamentos modernos que nós temos hoje? Por isso que o acesso à energia elétrica, ele tem sido reconhecido como social fundamental, tá? Então, é o mínimo, né, para garantir a dignidade e a vida das pessoas. Mas como surgiu a produção de energia em larga escala? Como que isso aconteceu? Nós já estudamos aí, desde as primeiras aulas, né, sobre essa questão de onde vem a energia, de onde vem a eletricidade. Então, vamos lá, vamos avançando. A resposta para tudo isso, ela está num campo da ciência que é chamado de eletromagnetismo. E o que seria esse eletromagnetismo? Esse eletromagnetismo seria uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. Então, vamos à origem do eletromagnetismo, para a gente entender um pouco mais sobre isso. O magnetismo, ele é conhecido desde a antiguidade. As pessoas, elas começaram a observar que havia uma atração entre o mineral, que hoje a gente chama de magnetita, e alguns metais, né, como o ferro, né? Enfim, ela era capaz de atrair vários metais, vários tipos de metais. A magnetita, como eu acabei de dizer para vocês, ela é um mineral, então ela é um ímã natural. A bússola, né, que ela foi imantada, né, ela é imantada, uma dessas pontas dela aqui da agulha delas, essa aqui inclusive, ela é imantada. Então, ela é considerada um ímã artificial, que ela se orienta a partir do campo magnético da Terra. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre essa questão dos ímãs naturais e artificiais para vocês entenderem melhor. Então, afinal, o que são ímãs? Eles são materiais que eles têm capacidade de atrair outros corpos e interagir com outros ímãs também. Ou seja, quando a gente pega dois ímãs, se a gente colocar o lado oposto, eles vão grudar, eles vão se atrair. Agora, se nós colocarmos o mesmo polo positivo com o polo positivo, eles vão repelir, né? A gente vai ficar tentando pressionar e eles não vão se aproximar, né? Porque eles têm essa propriedade magnética.
e eles apresentam os dois polos magnéticos, que eles podem ser chamados também, além de a gente poder chamá-los de positivo e negativo, nós podemos chamar de polo sul e polo norte. Vocês não vão esquecer mais, né? Então, como eu havia falado antes, existem dois tipos de ímãs. Os naturais, que eles são encontrados na natureza, e eles não vão precisar de interferência humana nenhuma para atrair outro material. Ou seja, não tem como você fazer alguma coisa com o ímã para ele parar de atrair metal. Não vai adiantar, ele não vai fazer isso. E o exemplo disso é a magnetita, que é esse mineral que eu coloquei aqui no cantinho do slide para vocês verem a imagem, tá? E nós temos também os ímãs artificiais, que são aqueles que adquiriram propriedades magnéticas ao interagir com outros ímãs, por exemplo, a bússola. Eu ainda não fiz com vocês, mas eu espero conseguir fazer. Uma bússola em sala de aula. A gente pega uma agulha, faz atrito, pega a pontinha dela, faz atrito, né, esfrega em um ímã e ali a gente vai ter imantado aquela agulha. Ela vai ter adquirido uma propriedade magnética. Então, se a gente coloca ela boiando sobre um pedacinho de isopor, por exemplo, ela vai apontar, né, para o norte geográfico do nosso planeta, tá? Então, só isso tudo para poder fixar aí para vocês. Os artificiais, eles adquirem essas propriedades magnéticas quando a gente interage ele com outros ímãs, que no caso são os ímãs naturais, tá? Os ímãs, eles podem ser desligados? Bom, eu acabei de falar para vocês que mesmo que a gente queira, né, fazer com que um ímã ele pare de atrair objetos, por exemplo, de metal, a gente não vai conseguir fazer isso, né? Esse, inclusive, é um dos problemas dele, que ele não pode ser, entre aspas, desligados e nem ligados, entre aspas, tá, pessoal? Então, eles não podem ser ligados, né, ou desligados com praticidade, e por isso que foram inventados, então, os eletroímãs, que esses sim, a gente tem a capacidade de ligar ou desligar entre aspas. Por que toda hora estou falando entre aspas? Porque nós temos como interromper, né, esse processo de ele atrair um corpo, né, ou não, tá? O eletromagnetismo, ele é um campo da ciência, né, que está relacionado entre eletricidade e magnetismo, ou seja, que relaciona esses dois campos. E a emissão ou recepção do sinal do celular, por exemplo, né, está associado ao eletromagnetismo. Então, se a gente consegue aí, ter um sinal telefônico, é graças ao eletromagnetismo. A trava eletromagnética do portão também é outro exemplo, né? Porque elas são compostas por eletroímãs, então nós conseguimos desligar ou ligar, né? E então fechar ou abrir o portão. Magnosfera, o que é isso? Bom, a Terra ela é um ímã gigantesco e várias pesquisas geológicas elas mostram que parte central da Terra ela é constituída de ferro fundido e possui correntes elétricas que são responsáveis pelo campo magnético. Então, o nosso planeta, por exemplo, ele consegue atrair a Lua. Só que a Lua, ela não tem esse campo magnético, tá, pessoal? Mas, de toda forma, o nosso planeta consegue atrair a Lua, então ela fica orbitando em torno do nosso planeta. Existem outros planetas do sistema solar que possuem esse mesmo campo magnético. O Sol também possui um campo magnético, por isso que os outros planetas todos do nosso sistema solar ficam orbitando ao redor do Sol, porque ele tem esse campo magnético muito forte que atrai, tá, todos os planetas. Então, vamos aqui ao próximo slide. Então, pela convenção adotada para os polos magnéticos, primeiro olhem aqui para não se confundirem, ó.
o polo norte geográfico, fica aqui em cima, e o polo sul geográfico. Por isso que aquela hora eu falei aquela questão da bússola, o norte geográfico. Por que isso, professora? Porque o polo norte geográfico não é o mesmo polo magnético, não é o mesmo polo norte magnético do nosso planeta. Então, aqui vai ser o contrário, olha, o polo norte geográfico e o polo sul magnético. E aqui, ó, o polo sul geográfico vai ser o polo norte magnético. Então, olha, como os opostos se atraem, o polo norte magnético da bússola, ele aponta para o sul magnético da Terra. Tá? Então, o polo sul magnético da Terra aqui vai ser o polo norte geográfico. Por isso que eu falo, a bússola ela aponta para o norte geográfico, tá? Mas ao mesmo instante que é o polo norte geográfico, vai ser o polo sul magnético, tá? Porque ela vai ser atraída por esse polo sul magnético aqui da Terra, tá? O campo magnético terrestre, ele tem outra função também, que é proteger a Terra da radiação solar e também de outras radiações cósmicas, tá? Então, por isso essa imagem aqui, né, representando aqui, isso tudo em azul, representando esse magnetismo, o campo magnético da Terra, nos protegendo, então, de muitos aí raios solares, ok? A origem do eletromagnetismo, embora, né, as pessoas muito antes, elas terem percebido, né, essa relação entre o magnetismo e a eletricidade, ninguém havia escrito nada sobre isso ainda. Então, a origem dele foi tecnicamente dos seus estudos, né, foi tecnicamente no início ali do século XIX. Com o experimento de um físico dinamarquês chamado Ørsted, tá? Então, qual era o experimento dele? Se baseava nisso aqui, ó, que uma corrente elétrica, né, ela poderia interferir no funcionamento de uma bússola. Então, olha só o que ele fez. Lembram que eu falei para vocês dos circuitos abertos e circuitos fechados? Se um circuito ele está aberto, não vai ter a passagem de corrente elétrica aqui. Não tem como a corrente elétrica passar de um lado para o outro. Então, aqui o interruptor está aberto, né? Ele está fazendo essa função de abrir o circuito. Então, não passa aqui corrente elétrica de um lado para o outro. Já que quando nós fechamos o interruptor, olha, isso faz com que a corrente elétrica ela consiga passar, então, de um lado para o outro, e a lâmpada, inclusive, aqui está acesa. Então, quando há essa passagem de corrente elétrica, reparem aqui que a agulha da bússola, ela começa a se movimentar, ela já não está mais apontando para o polo norte geográfico, tá? Então, ela começa a se movimentar até de forma desordenada. E isso, se vocês tiverem alguma bússola em casa, é porque eu não tenho aqui nenhuma para mostrar para vocês. Mas se a gente coloca um ímã perto da bússola, a gente retarda o movimento dela. Ela começa a movimentar essa agulha de um lado para o outro sem parar, tá? Então, ele observou isso aqui no experimento dele, mas com a passagem dessa corrente elétrica aqui, tá? E aqui, olha, quando o interruptor está aberto, o circuito está aberto, não há passagem, então, de uma corrente elétrica aqui, não há influência dessa eletricidade, o ponteiro dessa agulha da bússola, ela se mantém parada aí no mesmo lugar. Bom, mais tarde, um outro físico que foi muito importante para diversos estudos, ele fez várias observações e experimentos e ele complementou o estudo de Ørsted. O que ele fez? Ele observou aqui, ó, isso aqui, pessoal, é uma bobina. As bobinas, neste caso, elas são formadas por várias dessas espiras aqui empilhadas. Mas, professor, o que é uma espira? Não entendi nada. Bom, as espiras,
Elas são um fio condutor, né? A gente sabe que condutor ele tem que ser de metal, né? Porque, por exemplo, se for de madeira não vai conduzir, lembra de toda a aula anterior, né? Então, aqui um fio condutor, né? Isso aqui é uma espira. Ele pode ter esse formato aqui esférico, né? Circular, na verdade, perdão, ou também retangular. Isso aqui é uma espira. No caso da espira, se passar uma corrente elétrica aqui, ó, que esses Is aqui representam, lembra? Da corrente elétrica passando, essa espira ela vai se tornar um ímã. Ela vai ter capacidade, então, né, de atrair outros corpos. Agora, se elas forem empilhadas assim, nós vamos chamá-la de bobina. Então, o que ele fez nesse experimento? Ele pegou aqui um ímã, né, o polo sul e o polo norte aí do ímã indicado, e ele colocava esse ímã aqui, movimentando esse ímã dentro dessa bobina, tá? E quando ele movimentava esse ímã dentro da bobina, a gente pode reparar aqui, ó, nesse amperímetro, que é esse aparelhinho aqui, que está medindo a amperagem. Aqui a amperagem ela variava, então aqui mostrando a variação de acordo com que ele movimentava esse ímã dentro da bobina. E se esse fluxo magnético ele estava variando dentro do condutor, podia, né, haver a geração de uma corrente elétrica através desse experimento aqui. Então, ele complementou muito bem lá os estudos de Ørsted, tá? Isso aqui também está relacionado ao eletromagnetismo. Então, ele está associando a eletricidade ao magnetismo, então, deste ímã. O fluxo magnético ele pode ser, né, modificado de diversas maneiras. E o jeito mais simples que a gente tem de fazer isso aqui é fazendo o ímã ou uma espira-giragem. O que é isso, professora? Reparem aqui nessa figura aqui que eu estou apontando aqui com a seta do mouse para vocês. Aqui tem várias bobinas e aqui, olha, tem um ímã. Quando isso aqui girar, né? Tá até mostrando aqui esse exemplo aqui para vocês do lado, né? Esse GIF, mostrando aqui. Isso aqui girar, vai produzir, então, energia, tá? E isso é a base de funcionamento de várias usinas, tá? Várias usinas que obtêm energia elétrica, a hidrelétrica, entre outras, nós vamos ver que elas funcionam desse jeito, tá? Utilizando, então, aqui as bobinas, girando ao redor do ímã, elas vão fazer com que haja, né, a produção de uma corrente elétrica aí, tá? Outro exemplo bem legal aqui para vocês é o dínamo, tá? Porque não sei se vocês já viram um dínamo, se vocês já ouviram falar, tem até um filme bem legal, O Menino que Descobriu o Vento, que ele usa aí o dínamo, é bem bacana esse filme, assistam. Bom, a partir do movimento das rodas da bicicleta, a gente pode produzir uma corrente elétrica e acender um farol. Mas como que esse dínamo ele funciona? Bem interessante e curioso, tá? O dínamo ele vem desse jeito aqui que vocês estão vendo aqui do lado. Dá até para comprar um kitzinho assim para instalar na bicicleta. Percebam, esse aqui é o dínamo e vem aqui um fio para conectar nesse farol aqui e ele acender de acordo com o movimento da roda da bicicleta. E aqui eu tenho um detalhe dele por dentro, como que ele funciona. Olha que bacana, de acordo com que a roda da bicicleta ela vai girando, este ímã aqui dentro, olha, ele vai girando também e ele faz um atrito com a espira, que é aquele material condutor, né, aquele fio condutor, que eu havia falado no slide anterior com vocês. Então, através desse atrito aqui, ó, tem a formação, né, a produção de uma corrente elétrica, que é feita através de indução eletromagnética, é assim que a gente chama, indução eletromagnética. Ele vai girando aqui, fazendo atrito com a espira, e assim ele produz, então, aqui, ó, uma corrente elétrica que faz com que o farol acenda, pessoal. Muito legal, hein? Então, agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios da página 40 e 41 no livro didático e também que vocês façam esse exercício sobre a origem do eletromagnetismo das páginas 18 a 20 que estão lá no livro de atividades de vocês, tá?
e na próxima aula eu vou fazer uma correção de todos esses exercícios. Caso vocês tenham alguma dúvida, encaminhem para mim as dúvidas, tá, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.